Ai, foda é pouco, viu? Bom, sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e hoje é dia de biografia, trazendo a célebre banda que foi um marco cultural na história da música, a fodasticamente foda banda Kiss. Bom galera, essa foi a biografia mais cobrada e pedida no canal. Bom, antes de mais nada, quero lembrar que esse é um humilde vídeo se tratando de um resumo com base na discografia e trajetória dos integrantes. Enfim, chega de enrolar, prepare os fogos de artifício, pois o bagulho aqui vai ser tenso. Fique tranks e vamos nessa! Kiss é uma banda de hard rock, mas às vezes é confundida, e com razão, com os estilos de heavy metal, glam metal, rock and roll clássico e até mesmo pop rock estilo flashback. Sim, pois durante toda a sua trajetória a banda mesclou e misturou diversos estilos, principalmente entre as décadas de 80 e 90, chegando até mesmo a explorar o grunge. Mas enfim, o hard rock é o que prevalece com a temática glam. A banda foi formada em meados de 1973 em Nova York, nos Estados Unidos. Kiss foi considerado um grande impacto cultural quando conquistou a fama na metade da década de 70. Rostos pintados, roupas extravagantes, shows com diversos efeitos de iluminação e pirotecnias, fora os grandes hits que emplacaram nas rádios. Foram elementos que deixaram a banda Kiss no topo do mundo, uma das bandas que representou aquela velha cena de sexo, drogas e rock and roll. Kiss também influenciou diversas bandas e todo o movimento glam, que estava em ascensão na época. Ditou uma forma diferente de fazer shows, de uma forma teatral, no qual muitas bandas depois compraram a ideia. E também é uma das bandas que mais usa as técnicas de marketing no universo fonográfico. Tudo começou em meados de 1970, quando o baixista Gene Simmons e o guitarrista Paul Stanley fundaram a banda Wicked Lester, que no comecinho era chamada de Rainbow. Ambos se conheceram através do cenário underground que rolava em Nova York na época. Nessa banda passou diversos músicos, mas nada vingava. O som de um rock à la Beatles, com uma pegada Rolling Stones e uma pitada de The Doors, não foi o suficiente para Wicked Lester estourar nas rádios. Mesmo com alguns registros em estúdio, a banda teve seu fim em meados de 1973. A dupla Gene Simmons e Paul Stanley queriam montar uma banda para fazer sucesso, algo que ninguém jamais viu. A dupla já naquela época experimentava as primeiras maquiagens e tentavam colocar elementos diferentes nos shows, porém os outros membros não queriam sair do tradicional, digamos assim. Para iniciar a trajetória da nova banda, a dupla Paul Stanley e Gene Simmons viram um anúncio na revista Rolling Stones de um baterista procurando uma banda para tocar. E esse baterista era nada mais, nada menos que Peter Criss. Após um teste, Peter conquistou seu lugar na banda. Conta as más lendas que Paul Stanley e Gene Simmons perguntaram para Peter se ele iria tocar em um show fantasiado de mulher caso pedisse. Peter disse que sim, garantindo a vaga. Até então, ainda sendo Wicked Lester como um trio, Paul Stanley passou a fazer o papel de guitarrista base, pois tinha muita dificuldade de solar. E nisso, a caça de um guitarrista solo foi colocada em prática, colocando anúncios em jornais e lojas de discos, que naquela época era dessa maneira que formava a maioria das bandas. Assim, no dia dos testes para entrar na banda, havia um jovem rapaz com roupas extravagantes e rasgadas, um tênis diferente em cada pé, com uma guitarra na mão, furando a fila dos guitarristas concorrentes para a audição. O nome dele era Paul Daniel Freely, já causando na entrada, e na saída então foi épico, após mostrar suas habilidades na guitarra para o Kiss. O seu lugar já estava garantido, assim formando então o quarteto clássico que todos nós conhecemos. Como já tinha um Paul na banda, que no caso era Paul Stanley, Paul Daniel Freely adotou o nome de Ace Frehley, que pelo fato de ser meio aéreo e gostar de coisas espaciais. Bom, com a banda já definida, faltava um nome de
compacto e que seja algo fácil de falar e de se lembrar. Então foi sugerido o nome Kiss, que para quem não é manjão dos inglês da vida aí significa beijo. Segundo fontes jorradas na internet, dizem que foi inspirado em um concurso de beijo que estava tendo no local, mas já havia entrevistas que a banda dizia que escolheu o nome Kiss, pois tem em todo lugar beijo, é algo assim mundial, que é muito prazeroso, e a banda queria almejar exatamente isso, ser famoso no mundo todo e ser uma banda prazerosa. Lá vai você pensar besteira, hein? Bom, o logotipo da banda foi criado pelo guitarrista Ace Frehley, que mais tarde ia gerar uma pequena polêmica na Alemanha. Teve que fazer alteração no logo por causa do S, que lembrava muito o símbolo do exército de elite dos nazistas. Bom, como eu disse anteriormente, o Kiss já estavam experimentando as primeiras pinturas nos primórdios do Wicked Lester. Segundo Peter Criss, a banda assistiu um show do Alice Cooper que estava em auge na época, e para quem não sabe, Alice Cooper pinta o rosto, principalmente ao redor dos olhos. Daí o Kiss teve o seguinte pensamento: e se existissem 4 Alice Coopers no palco ao invés de um? Sendo que somente um já fazia sucesso, mas a grande sacada foi que cada membro da banda tivesse uma pintura diferente, baseada em sua personalidade. Paul Stanley, o vocalista e guitarrista base, adotou uma pintura de estrela no olho, pois o sonho dele é se tornar uma estrela do rock. Gene Simmons, ou Gene Simons, que muita gente fala desse jeito, não sei porquê, o baixista da banda e vocalista também, adotou uma pintura auto-intitulada de The Demon, pois gostava de filmes de terror, vampiro e coisas do gênero. Já Peter Criss, o baterista, adotou uma pintura que lembrava os felinos, auto-intitulado como The Catman, pois segundo ele, na sua outra vida, ele foi um felino e claro, ele tem uma paixão pela espécie. E por último, o guitarrista solo Ace Frehley, adotando uma pintura auto-intitulada de Spaceman, pois, como já tinha dito, ele é amante de assuntos de coisas espaciais e astronômicas. Bom, com essa pegada de cada um ter sua pintura, houve-se uma lenda anos mais tarde que o Kiss pegou a ideia da banda brasileira Secos e Molhados, que no qual também pintava o rosto. Mas creio que isso não seja real, apesar de declarações de Ney Matogrosso que não especificou se realmente era o Kiss, e que também as coisas aconteceram em pouco período de tempo, e também já havia músicos que já pintavam o rosto, como era o caso do Alice Cooper, que já citei. O fato é, até hoje, isso causa uma certa polêmica, e de fato é um dos mitos da história do rock, assunto para ser detalhado em outro vídeo, quem sabe. Bom, digamos que o Kiss já estava com sua identidade 70% pronta, no qual conhecemos hoje. Com roupas de couro, salto alto utilizadas em testes de teatro e algumas músicas já prontas, o Kiss fez seus primeiros shows no New York Covert Club em meados de 1972. Com a pouca grana que a banda ganhava nos cachês, serviam para investir nela mesma, como um letreiro piscando à la Hotel de Las Vegas, tintas para o rosto e efeitos pirotécnicos para chamar a atenção do público. O Kiss já naquela época já estava conquistando alguns simpatizantes, digamos assim, até que chegou aos ouvidos de um cara chamado Bill Walcott, que através dele o Kiss assinou um contrato com a gravadora recém-inaugurada, Casablanca Records. Para o Kiss, a cada dia tornava-se as apresentações um espetáculo foda de se ver, com velas pretas e vermelhas ao fundo, muita fumaça e claro, a clássica língua de Gene Simmons. Lá vem sem pensar besteira de novo. Enfim, essa é outra história do Kiss que gerou diversas lendas e mitos na história do rock. Aliás, o Kiss é uma das principais bandas que gerou diversos mitos. Enfim, continuando, a banda, principalmente Paul Stanley, almejava muito ser estrelas do rock, e o Kiss já começava a mostrar para o mundo táticas de marketing infalíveis e, claro, muita ousadia por parte deles.
fizeram um empréstimo envolvendo muita grana mesmo para investir em um show de grande porte e também para divulgação nas rádios. Chamaram a banda mais popular do momento naquela região, os Brats, para chamar público mesmo, hein? As pessoas não sabiam do que era o Kiss, quem é essa banda, deve ser famosa, deve ser muito boa, tá todo mundo falando, ninguém para de comentar. E para aumentar mais ainda a mitagem do Kiss, a banda alugou uma limusine para chegar apavorando a imprensa e mostrar que a banda não é pouca bosta. Enfim, a banda já estava endividada e no dia D, digamos assim, era aquele que... Tipo, eles arriscaram tudo, todas as suas fichas estavam numa faca de 2 gumes. De um lado, o público assistir somente o show de abertura e ir embora, e de outro, ver o show do Kiss e se impressionar com aquilo tudo. Bom, e foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele dia, o Kiss era a principal banda do cenário nova-iorquino, e o álbum de estreia era mais do que aguardado. Assim, em 1974, o Kiss lança seu primeiro álbum auto-intitulado, que no qual é o meu predileto. Não teve sucesso imediato, para isso a gravadora fez uma leva de discos com a música cover do Bob Woodward, a Kissing Time. Daí o sucesso local veio à tona, foi o suficiente para pagar as dívidas bancárias da banda e, meu caro, o primeiro álbum do Kiss que não tem essa música se tornou um dos itens mais raros da história da música. Apesar de não ter sido um grande estouro comercial, as músicas destaques do álbum tocaram bastante nas rádios como Strutter e Black Diamond. Everybody said she cooking good, and the lady knows it's understood. Be hard, with your head to the place, I feel something. Baby, if you're feeling good, baby, if you're feeling nice, you know your man is working hard. He knows how to. When you're lonely, begun, your day is so abandoned. Got to work of that. Com a capa parodiando um álbum dos Beatles e agora conquistando fãs e mais fãs nos shows que o Kiss ia fazendo aos arredores de Nova York, a gravadora não perdeu tempo e já quis lançar um novo álbum, mas uma tentativa de alcançar voos maiores. Assim, no mesmo ano de 1974, é lançado o álbum Hotter to Hell, dessa vez aparentemente com a pintura dos rostos mais elaborada, e suas apresentações já estavam praticamente no nível que conhecemos hoje em dia, com a bateria de Peter se erguendo, fogos de artifício saindo da guitarra de Frehley e Gene Simmons cuspindo fogo. O álbum superou o primeiro, claro, já que naquela época Kiss já conquistou mais uma legião de fãs. Destaques para a música Parasite e a faixa título, claro. Just
O lançamento desse álbum junto com a turnê de divulgação fizeram o Kiss ter mais evidência no cenário underground. A banda já era tratada como um ícone. O Kiss usava caixas de som sem funcionar só para enfeitar o palco e mostrar que, mesmo sendo underground, era uma banda grandiosa. A partir desses shows veio a clássica frase de introdução que é dita até hoje em todos os shows da banda, que é "You wanted the best and you got the best, the hosted band in the world, Kiss", que na tradução significa "vocês queriam o melhor e vocês conseguiram o melhor, a banda mais quente do mundo, Kiss". Aproveitando que o Kiss estava a todo vapor e com algumas músicas ainda não lançadas na época do Wicked Lester, a gravadora sugeriu o lançamento de mais um álbum. O Kiss compôs mais algumas canções para completar esse setlist, e no começo de 1975 é lançado o disco Dressed to Kill, capa clássica com os integrantes trajados socialmente, e lá vamos mais lendas do Kiss. Gene Simmons não tinha um terno na época e pegou emprestado do produtor, por isso nota-se que nele está muito curta a roupa. Já esse calçado estranho simplesmente é o tamanco de sua mulher. Mais uma vez, esse álbum foi superior aos antecessores, mas bem pouco mesmo. Destaques para Room Service, Kino and Love Me, e também o disco trouxe no que, na minha opinião, é o hino não só da banda, mas de todo o estilo rock, a música Rock and Roll Night. Cada lançamento quis aos poucos iam sendo mais evidentes no cenário musical. A gravadora já estava preparando o Kiss para lançar um outro álbum no segundo semestre daquele mesmo ano, mas dessa vez ambos ouviram os fãs. O Kiss é uma banda de estrada, não dá para sentir a mesma energia deles ao vivo em um álbum de estúdio. A pegada realmente era outra, e no caso eles tinham muita razão. O Kiss não estavam conquistando fãs pelos discos lançados, e sim pelos shows que iam fazendo aos redores de Nova York. Assim, em 1975 é lançado o que, na minha opinião, o melhor álbum ao vivo de todos os tempos, o Kiss Alive, sendo um duplo com todos os sucessos da época, mas dessa vez com a energia ao vivo. E a grande mídia viu que o Kiss era uma banda fora de sério. Destaques para a já citada Rock All Night, que bombou nas rádios, também para a versão ao vivo de This, Strutter, Black Diamond, e velho, o disco todo é foda. O álbum Alive obteve disco de ouro e teve grande reconhecimento da mídia e do grande público. Sim, a fama veio à tona e com ela o status de banda grande. Aproveitando o hype do momento, o Kiss já preparava o lançamento de um novo álbum no ano seguinte, claro, que seria para assinar de vez o nome da história da música. Dizer que vieram para ficar, não cair nos 15 minutos de fama. Para isso, chamaram o produtor Bob Ezrin, que era um dos tops da época, por já trabalhar com bandas como Alice Cooper e Pink Floyd. Em 1976, o Kiss lança o considerado até hoje o melhor álbum de toda a sua discografia, o álbum Destroyer. A capa representava a banda como heróis de quadrinhos.
dessa vez sendo conhecidos no mundo, principalmente Europa e Japão. Destaques para a balada Beth, cantada por Peter Criss, que fez muito sucesso, e cara, o resto do álbum é muito foda. I'm getting it together to break out of my cage. 'Cause blaming you set the world on fire. Blaming you, playing on the radio. It goes, get up, everybody's gonna move it to you. I think I hear them calling. Oh Beth, what can I do? Beth, what can I do? Shout it, shout it, shout it out loud. Shout it, shout it, shout it out loud. Don't feel good, there's a way you do. A música Beth quase não entrava no álbum, pois os membros achavam ela mela demais, e no fim foi a que teve mais sucesso nas rádios. Com o sucesso do álbum, Kiss começou a aparecer frequentemente nas TVs americanas, surgindo então o empresário Bill Alcon, que começou a controlar os negócios da banda, desde bonecos, posters, camisinhas e etc. Naquela época veio à tona o clube Kiss Army. Para seguir a tradição de 2 álbuns ao ano, o Kiss no segundo semestre lança o Rock and Roll Over, e se vocês pensam que seria um álbum fraco de restos de estúdios, está enganado, meu bem. Foi outro sucesso absoluto, trazendo mais hits como Hard Look On Me, I Want You e Killing Dr. Love. A turnê desse álbum ficou marcado pela passagem no Japão, onde a banda era muito esperada e começou a ser o país predileto deles para fazer shows, e infelizmente mais ou menos nessa época os integrantes, principalmente Peter Criss e Ace Frehley, já começavam a ter pequenos desentendimentos com Gene Simmons e Paul Stanley. Em 1977 é lançado o álbum Love Gun, mantendo a mesma pegada dos anteriores. Nesse álbum também consta pela primeira vez uma música cantada por Ace Frehley, a Shock Me. Ele não cantou nos anteriores, pois disse ter vergonha da própria voz. Love Gun trouxe novamente a temática em histórias em quadrinhos, e com ele sucesso como Christine 16 e a faixa título. Love Gun teve a participação do até então desconhecido guitarrista Ed Van Halen, tocando a música Christine 16, mais uma lenda da história do Kiss.
Dizem que Ace Frehley gravou a música Shock Me deitado, pois tinha vergonha de que vissem ele cantando. Bom, no mesmo ano, e para seguir a tradição, depois que lançaram 3 álbuns de estúdio, o Kiss lança seu segundo álbum ao vivo, intitulado Alive 2, contendo os sucessos dos 3 últimos álbuns, e no segundo disco 4 canções inéditas. O disco não teve o mesmo impacto que o primeiro Alive, talvez o primeiro é tão foda que deixou esse ofuscado, mas não foi fracasso de vendas, mas foi a primeira decaída do Kiss. Nessa época, o Kiss aceita uma proposta da editora de quadrinhos Marvel Comics para fazer revistas com os personagens como heróis. As capas dos discos anteriores e toda a temática criada pelo Kiss fez com que a Marvel se interessasse. Para selar o acordo, o Kiss fez uma campanha divulgando que a tinta vermelha usada para fazer a revista continha o sangue de cada membro. Eu nunca li os quadrinhos do Kiss, mas dizem que é muito bom mesmo. Em 1978, o Kiss estava preparando para a filmagem de um longa-metragem com a temática Heróis. Em parceria com a Marvel, paralelamente, os integrantes Peter e Ace estavam questionando seu lugar na banda. Ambos queriam lançar álbuns solos, mas Paul Stanley e Gene Simmons duvidava da capacidade de ambos para tal feito. Daí veio a ideia que, na minha opinião, não foi muito boa, em que ambos os integrantes lançassem seu álbum solo, mas não desvinculando o nome da banda. Cada álbum ia se chamar com o nome de cada integrante e será considerado parte da discografia do Kiss. Pois bem, eu acho que a ideia não foi muito boa, pois ia ter uma disputa entre eles, quem iria vender mais e ter mais sucesso. E no pensamento de Gene Simmons e Paul Stanley, se Peter e Ace Frehley fracassassem no álbum solo, eles pensariam melhor antes de sair do Kiss. Bom, lançados na mesma data, em 18 de setembro de 1978, o álbum que teve maior sucesso, por incrível que pareça, foi do Ace Frehley, para a surpresa de Paul Stanley e Gene Simmons, que duvidavam de Ace Frehley. A música destaque foi New York Groovin', alcançando a 13ª posição nas paradas de sucesso. O segundo a obter sucesso ficou com Gene Simmons, um pouco frustrado por não ser o primeiro. Teve diversos músicos convidados de renome, destaques para a música Turn of Loving e Living Insane. Sometimes my love can go too far. Deep in your heart. O álbum do Paul Stanley foi o terceiro colocado nas vendas, superando apenas o Peter Criss. Destaques para a música Move On.
O Peter Criss, apesar de vender menos que os outros, não se abalou com isso, pelo contrário, sentiu-se realizado. Destaques para I Gonna Love You. You don't want nobody else. Don't you tear my heart out and lay it on your shelf. 'Cause I hope I'm not too late. 'Cause you matter to me, and that's why you still matter to me, and that's the only reason I need to get by. You still matter. Leave me lonely or run around. I said, baby, when I'm on the ground, try to keep my chin up. Bom, a ideia de fazerem álbum solo só reforçou que Ace Frehley poderia trilhar no mundo da música sozinho, e Peter Criss era questão de tempo também seguir o mesmo caminho. A banda estava com muito desgaste, mas a decadência maior mesmo foi com o lançamento do filme Kiss Meets the Phantom of the Park. O filme é muito ruim, sério, mano. Enfim, o filme conta a história de um vilão de um parque de diversões que transformavam as pessoas em bonecos do Kiss para fazerem o mal. Daí, somente o Kiss para salvar o dia. Olha a viagem, gente. Confira um trechinho. He's the one, all right. Almost tore my arm off. Jean's clean. A pussycat. Almost. Hi, Curly. Além desse filme, o Gene Simmons fez parte dos Vingadores da Marvel. Após os lançamentos dos álbuns solos, Peter estava convencido que poderia sair do Kiss. Assim, para a gravação de um novo álbum, ele ficou de fora, apenas fez os shows da turnê, e também devido ao fato dele já estar tomado pelo vício incontrolável do álcool. Produzido por Vinnie Poncia, em 1979 é lançado o álbum Dynasty, que foi o retorno do Kiss para as paradas de sucesso. No lugar de Peter, somente nas gravações, chamaram o baterista Anton Fig. Peter antes gravou os vocais da música Dieter Living. O álbum deu uma erguida na banda, apesar que o estilo glam já estava se desgastando muito naquela época. Destaques para I Was Made for Loving You, tornando-se outra música indispensável nos shows do Kiss. Enfim, chegamos em 1980 e a maldição da virada de década para as bandas de rock estava chegando no Kiss. Então, a banda lança mais um álbum de estúdio, o Unmasked, contendo o baterista Anton Fig nas gravações. O álbum novamente trouxe uma temática de quadrinhos,
por outros sucessos como Shandy e She's So European. A partir daí, o Kiss começava a investir em videoclipes, já que sua popularidade estava em baixa. O baterista Peter Criss dessa vez não teve participação de nenhuma música desse álbum, apenas fez parte da capa do disco e logo após as gravações do videoclipe Shandy, ele saiu da banda, entrando no seu lugar o baterista Eric Carr, que adotou uma pintura maneira, também denominada de The Fox, pois era muito rápido e astuto como uma raposa, e achei foda, pois permaneceu a temática animal da bateria do Kiss, semelhante ao do Peter. Em baixa nos Estados Unidos, o Kiss fez turnê na Austrália e na Europa, tendo como banda de abertura a até então desconhecida banda Iron Maiden. Bom galera, essa foi a primeira longa parte da história do Kiss. Estou dividindo esse vídeo em duas partes, pois é muita história para contar. Desde já peço desculpas com a minha péssima pronúncia em inglês e português, e se me equivoquei ou esqueci de algo, deixe nos comentários, assim como críticas, sugestões de vídeos e observações. E se preparem. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau.